Olha lá, pessoal. Associação de geradores em série. Eu peguei um gerador, conectei no próximo, fazendo uma série. Lembra que na associação em série, a corrente é a mesma. O que passar por um vai ter que passar pelo próximo e assim por diante. O I é o mesmo para todo mundo. Não interessa o que está associado em série. Se tiver alguma coisa associada em série, a corrente que percorre esses elementos tem que ser a mesma, claro. Peraí, então essas resistências estão em... Então se eu quiser achar um único gerador que represente todos eles, a resistência interna dele, que vai ser a resistência interna equivalente, faz sentido? É uma soma de resistores em série, que a gente já tinha visto. Essa aqui, por exemplo, gera 10 volts, essa gera 20, aquela gera 5. Qual é o total da voltagem? 35, é só ir somando as voltagens, não é? Então se tu bota uma pilha de 1,5 mais outra de 1,5, está usando 3 volts, né? Então a força equivalente é a soma das várias forças eletromotrizes, olha aqui, tranquilo. Então quando o cara associa em paralelo, tu aumenta a tua voltagem disponível, mas tu paga um preço, tu tem uma resistência interna maior, certo? Então quando que tu vai associar geradores em série? Quando tu precisa aumentar a tua voltagem. Quando a voltagem de um gerador só não é o suficiente. E tu pode colocar geradores diferentes, ó. Pode colocar um gerador de 10 volts, com de 20 volts, com de 30, sem problema nenhum, certo? Paralelo é que é um pouco mais delicado. Quando a gente vai estudar associação em paralelo, merece um pouco mais de atenção. Primeiro, olha lá a observação. Não faz sentido nenhum associar geradores diferentes em paralelo. Só faz sentido associar geradores idênticos. Então, mesmo aquela situação de pegar uma pilha nova, tirar uma das duas velhas que estão ali e colocar a pilha nova no lugar, tu vai conseguir terminar de assistir teu programa, tu vai conseguir dar mais uma brincadinha ou escutar um pouquinho mais de música. Mas mesmo depois que tu desligou o aparelho, aquela pilha nova vai estar sendo consumida pelas velhas. Mesmo com o aparelho inteiramente desligado. Por isso que jamais devemos associar geradores diferentes em paralelo. Mesmo que sejam duas pilhas que nasceram iguais, só que uma tu usou, a outra tu deixou novinha. Quando tu pegar aquela pilha gasta, que foi produzida com a irmã dela, e juntar, a pilha gasta vai tentar recarregar a custa da pilha nova. E aí tu vai perder as duas pilhas, mesmo que o aparelho não seja utilizado. Beleza? Então, quando nós formos associar geradores em paralelo, só geradores idênticos, a mesma e a mesma. Muito obrigado. E qual é a característica de uma associação em paralelo? A voltagem é a mesma. Então, ó, a força eletromotriz da associação continua igualzinho, ó. Ah, professor, então eu não vou querer associar em paralelo, é uma bosta? Não, a resistência diminui. Parabéns. Então assim, ó, tu não ganha voltagem, mas a tua resistência interna diminui, quer dizer que a corrente vai fluir com mais facilidade. Outra, se uma pilha ia durar 1 hora, duas pilhas, pelo menos 2 horas de durabilidade, talvez até um pouco mais, porque agora a resistência interna é menor, então vai ter a energia de duas pilhas com menos resistência interna para atravessá-las, certo? Então toma cuidado. Tu vai fazer uma associação em paralelo quando o objetivo não é aumentar a voltagem, e sim diminuir a resistência interna com o objetivo de aumentar a corrente. Por exemplo, o meu carro, não acredito que o meu carro bom estragou ontem? Sim. Fui passear com a minha mãe estava na cidade, né, no finalzinho de tarde. Minha mãe chegou, eu ainda estava, deu um piririzinho ontem, tive um probleminha. Aí tomei umas baguinhas, fiquei bom, pô, vou dar uma passeada com a minha mãe, né? E aí não vou botar minha mãe para passear no trator, né? Tremendo toda lá, para passar mal. Aí tirei meu carro bom da garagem, fui passear, fui visitar meu filho, na volta, morreu. Aí teve que ir para a oficina. O carro 2008, automático, 2.0, airbag. E meu D20 89 está ali funcionando na boa. Bagulho não quebra. Pois é interessante isso, né, cara? Às vezes o cara quer algo melhor e por não conhecer a técnica do negócio, escolhe algo que parece ser melhor, mas que é muito mais frágil, né? Certo? Foi por isso que eu não comprei essa TR4, meu pai me deu. Aí eu não teria comprado, mas pô, pai, eu adorei, nós vamos depois transformar os dois num só, de repente. É isso aí. Mas tu vê, cara, ó, eu estava lá, feliz da vida, dirigindo e um probleminha, um dos milhares de fios da injeção eletrônica, o carro morreu, eu não pude fazer nada para fazê-lo ressuscitar. Agora, em compensação, né, a D20 estragou, tu pega um chiclete, um clipe. É impressionante a diferença, impressionante. Tá? Ô, galerinha, olha só.
vai associar geradores em paralelo. O objetivo é diminuir resistência interna para aumentar corrente. A minha D20 é uma exceção, ela tem duas baterias. Como o motor é muito pesado, certo? Para girar aquele motorzão todo com uma bateria só ia faltar corrente, certo? Aí então o meu carro tem duas baterias em paralelo. Quer dizer que a corrente que ele absorve é basicamente o dobro do que seria normalmente, certo? Mas os carros mais modernos, mesmo com motores maiores, uma bateria só é o suficiente, porque os motores estão mais leves, estão mais eficientes, aí não precisa de tanta bateria, tá? Pessoal, não se esqueçam, não quer perder a tua pilha, não coloca duas diferentes, uma em paralelo com a outra, mesmo depois que tu desligou o brinquedo, a pilha boa continua tentando recarregar a pilha velha e a corrente circula aqui, ó, entre elas, mesmo que aqui esteja cortado, tá vendo? Ó? Mesmo que tenha desligado o aparelho, fica aqui uma tentando alimentar a outra, certo? E vai se perder então as tuas pilhas. Pessoal, mas é uma emergência, então bota a pilha, usa e já tira a pilha, assim tu vai preservar ela depois que o aparelho for desligado, certo? Agora se for em série não tem problema. Em série não tem problema, em série não vai ter problema. Uma pilha mais forte, uma mais fraca, depois que tu desligou, tu cortou o circuito em série, aí não tem como a corrente passar mais de uma para outra, certo? O problema é em paralelo mesmo. Vamos fazer um exercíciozinho para tirar dúvida. Não, aí assim, ó, quando for duas recarregáveis, a mais recarregada vai alimentar a recarregada até que elas se estabilizem. Acontece que o processo de carregamento da pilha não ocorre com 100% de aproveitamento. Então no final ocorre uma pertinha de energia, mas não tão intensa e não tão prejudicial quanto a pilha que teria que comprar nova. Então realmente, fazer isso com pilha recarregável não é tão mal, não é tão ruim. Professor, não tem mais moto, professor? Eu tenho, cara, mas eu pensei muito nas mortes que eu tenho visto. E eu, né, todo dia eu vejo um cara morto aí na estrada de moto, cara, ou quebrado. Eu tenho um filho, cara, a única coisa que interessa na minha vida é meu filho. Então se eu não puder ver ele crescer, minha vida não vai fazer sentido. Aí eu pensei, pô, vou abandonar a moto, gasto 400, 500 pila por mês de gasolina, de diesel, mas, né, venho tranquilo. É difícil morrer dentro de uma D20, cara, o cara tem que dar uma pancada muito forte, certo?